Olá, meus amigos, boa noite. Você que está assistindo, vai assistir a gravação. Você que está assistindo aí ao vivo, aí online. Vamos começar a nossa aula, tá, gente? Lugarzinho assim bacana, especial, para a gente poder aí fluir nesse dia chuvoso, né? Espero que não falte luz e a gente fique na mão, tá? Caso falte, a gente dá continuidade aí do que não pôde ser falado. Bom, vamos começar então com a parte constitucional, ok? E com a parte constitucional, nós temos exatamente, primeiro, o conceito de Constituição. Falamos sobre isso na aula passada, né? Constituição nada mais é do que a norma fundamental e suprema do Estado Nacional, ok? Ou seja, nada que está acima da Constituição, é a chamada pirâmide de Kelsen, né? E a Constituição, ela é a base fundamental para tudo, ok? E o que vem a ser o chamado poder constituinte? É o poder de criar, modificar, até mesmo extinguir uma Constituição, como foi feito, por exemplo, né, com a Constituição de 88, aquela que antecedeu a de 88, porque a que antecedeu a de 88 automaticamente era aquela do regime militar, beleza? E o poder constituinte pode ser originário, que é criar uma nova Constituição, ou derivado. O que seria o poder derivado? Seria justamente aquele para alterar, para remendar a Constituição, né? Seria, no caso, as chamadas emendas constitucionais, como a gente pode ter, beleza? Bom, falamos sobre tudo isso, falamos sobre a questão do Brasil ser um Estado soberano, cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, pluralismo político, né? Falamos da separação dos poderes, que é o que garante o fato do Brasil ser uma república e os três poderes são independentes e, obviamente, harmônicos, né? Pelo menos na sua teoria. Falamos dos direitos e garantias fundamentais, que é o artigo 5º, né? Falamos também sobre a característica dos direitos sociais, que é o artigo 6º. Brasil é uma república federativa, formada pela União, estados, municípios e Distrito Federal. Cada um deles goza de autonomia. No entanto, essa autonomia é uma autonomia em respeito à Constituição, em respeito ao poder constituinte, beleza? Então, característica também, estou aqui lendo meu resuminho para ver se não esquecemos nada, né? Aí, características de cada um deles, né? Enfim, então pontos aí importantes que vale a pena a gente falar e, obviamente, lembrar para a aula de hoje. Então, o que você vai fazer? Aí você que vai assistir a gravação, você vai clicar agora no nosso simulado e vamos fazer o simulado, que a aula de hoje é de resolução do simulado, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu automaticamente vou corrigir as 10 questões e após corrigir as 10 questões, eu volto, dou uma explicaçãozinha rápida do outro assunto e já parto para uma nova sequência de questões, até porque o tempo, meu amigo, o tempo é cruel, o tempo urge, né? Então, a gente tem que ser bem objetivo, né? Bom, então, questão número 1. Segundo Eneida Desirê Salgado, a Constituição é um substrato concreto para a luta democrática e o desenvolvimento social. Ainda que não haja o texto tão avançado como poderia,
como revelam as discussões e os projetos da Assembleia Nacional Constituinte. Nem tão puro quanto promulgado originalmente. A Constituição representa um passo em direção a um futuro democrático. Claro, nossa Constituição tem um caráter democrático. Beleza? Com relação a esses assuntos, vamos colocar verdadeiro ou falso. Primeira opção. A ação de constitucionalidade por omissão foi instituída pela Constituição de 1988. Certo. O que seria uma ação de inconstitucionalidade? Ora, se fere a Constituição, é uma relação inconstitucional. Por isso é verdadeira. Tanto por ação, ou seja, por uma relação ativa, quanto por omissão, ou seja, uma situação de negligência ou deixar fazer. Beleza? A segunda é a EC, o que é isso? Emenda Constitucional, fez surgir no cenário brasileiro a ação declaratória de constitucionalidade, verdadeiro, também é uma outra relação que nós temos, né? E com base nisso está perfeito que é justamente as relações que você tem, porque o mundo muda. Novas tecnologias são criadas, novas relações humanas são criadas. Então, consequentemente, a Constituição, né, você não cria uma outra Constituição depois de 88, mas você cria as chamadas emendas constitucionais. Aí a terceira, o princípio constitucional da eficiência foi adotado como princípio geral da administração pública brasileira, por força da redação inovadora surgida em 88. Não, porque o princípio da eficiência foi o último princípio lá do artigo 37, porque antigamente era o limp com P mudo, né? E depois da criação, da promulgação de 88, anos depois que foi criado, foi introduzido, né, o princípio de eficiência, né? Como nós sabemos, a gente tem a aula de administração pública que a gente falou muito sobre isso. Os princípios da administração pública, o legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, falso. A Constituição de 88 é fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, cujos integrantes foram eleitos para assumirem como constituintes especiais e não também como deputados e senadores regulares. Negativo. Eram deputados, eram senadores, até porque o que aconteceu em 1985? Tivemos eleições, né? Infelizmente, para presidente não foi uma eleição direta, mas tivemos eleições para deputados e senadores, e acabou de o presidente, mesmo eleito indiretamente, ter falecido, que era o Tancredo Neves. Então, falso, assumiu o vice Sarney, né? Então ficou VVFF, letra B de Brasil, letra B de Bombril. 2. É inexigível a licitação, ou seja, aonde não pode deixar de haver licitação. Licitação, gente, é um pregão. É isso que é licitação. Correto? Então, por exemplo, dinheiro público, poder público. O dinheiro público, poder público, ele tem que ser justificável. Então, consequentemente, vamos lá. Pois bem, na contratação de instituição brasileira, incumbidora regimental, estatutariamente de pesquisa, de ensino e desenvolvimento. Não.
Não. Para isso, para você contratar, tem que ter a licitação. Aí você está falando numa situação de dispensa de licitação, né? B. Nos casos de emergência, de calamidade pública, quando caracterizar a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo, comprometer segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos, outros bens públicos ou particulares e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial. Bom, o erro está aí, né, quando ele coloca aí a questão de, né, serviços particulares, né, porque realmente quando você tem uma situação emergencial, não há exigência de licitação. Letra C. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normatizar o abastecimento. Nesse caso, tem que haver. D. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gênero que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Bom, meus amigos, então, o que acontece? Se realmente existe uma exclusividade no fornecimento, consequentemente, só pode ser fornecido por ele. Então, por conta disso, você tem a dispensa de licitação, por isso que é a letra D de delta. Questão 3. Os regimes próprios de previdência sofreram inúmeras transformações através de diversas emendas constitucionais. Destinadas a essa matéria, cabendo uma importância especial ao estudo das diversas regras de transição. A partir dessas considerações, vamos assinalar a alternativa correta. Vamos ver aqui as alternativas, né? Bom, essas questões aqui, né? O cara pontuou aí numa situação, mas a resposta, ela vai falar exatamente sobre serviços públicos, né? Então, a resposta no caso seria a letra D de delta, que coloca o seguinte: os servidores públicos que tenham ingressado no serviço público anteriormente à promulgação da emenda constitucional poderão optar, se assim o desejarem, pelo cálculo de seus proventos de aposentadoria conforme as regras atuais e permanentes previstas no artigo 40, inciso 1 da Constituição Federal. Claro, né? Por quê? Porque é um princípio do direito adquirido. Exatamente por isso, consequentemente, eles têm esse poder de optar por uma situação que é conveniente, mais conveniente a cada um deles. Por isso, questão 3, o gabarito é letra D. Questão 4. Sobre as normas gerais das finanças públicas, assinale verdadeiro ou F. Verdadeiro, obviamente, para as questões que a gente vai ver aí, né? Ou falso. Vamos lá. Questão 4. A lei complementar disporá sobre emissão e resgate de títulos da dívida pública. Bom, o que é isso? A gente tem a lei complementar,
correto? Que são aquelas leis que você complementam alguma lei geral. No caso, constitucional, complementa a Constituição. Então, sim, você tem no final da Constituição as leis complementares que permitem esse resgate aí dos chamados títulos, né? Então é verdadeiro, questão 4, verdadeiro. A lei complementar disporá sobre operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Também é colocada nessa daí como verdadeira, né? Exatamente por conta dessa lei complementar. Essa daí é bem decoreba, está lá escrito no final da Constituição. Então é isso. A lei complementar disporá sobre fiscalização financeira da administração pública direta. Não necessariamente só da administração pública direta, né? Tanto da administração pública onde tem dinheiro público. Falso, né? A lei complementar disporá sobre compartimentação das funções das instituições oficiais de crédito da União, incluindo características e condições operacionais plenas de instituições voltadas ao desenvolvimento regional. Essa também eu coloco como falsa, exatamente por quê? Exatamente porque você não tem só a questão do desenvolvimento regional, mas sim o desenvolvimento nacional também. Então, ficou VVFF, letra C de coração. Deixa eu mandar aqui o link para uma colega aqui que está perdida. Eu já tinha mandado o link antes, mas vamos lá. Ela não entrou no grupo. Pois bem, bacana, né? Então, dito isso, então, vamos para a questão número 5. Professor, Oi, fala Cíntia, comigo. naquela questão aqui, você falou que é desenvolvimento regional e não é regional, é o quê? Mesmo É a desenvolvimento, última? isso, é desenvolvimento dos entes federativos, né? Regional, Ah, nacional, entendeu? ah, tá bom, obrigada. Beleza? Então vamos lá, Beleza. voltando para a parte aí da correção. Deixa eu só desligar aqui o áudio para não dar interferência. Minha colega está com o áudio ligado. Você que linkou por final aí, por favor, só desliga o teu áudio para não dar interferência. Eu estou tentando desligar aqui e não estou conseguindo. Ah, agora consegui. Tá bom. Valeu. Não, voltou. Tenta desligar seu áudio, por favor, porque está vazando o som e eu não estou conseguindo.
Tem como? Valeu. Desliga isso. É você clicar no cantinho. Que eu não estou conseguindo aqui desligar o seu. Pois bem. Então vamos lá voltar para a explicação. Então vamos para a questão número 5, né? A questão número 5 é para julgar a respeito da classificação das constituições, beleza? Então, questão número 5. Julgue os itens a seguir. As constituições dogmáticas, né? E o seu áudio está ligado. Tem como você desligar o seu áudio, por favor? Isso que a gente está pontuando, beleza? Então, a Constituição dogmática, né? Que é aquela marcada por um momento histórico. Então, como ele está dizendo aí na questão 5, está errada. Então, errada em razão disso, né? Questão 6. A questão 6, que é outra também de certo e errado, julgue os itens a seguir a respeito do Estado brasileiro e de sua organização. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil abrange não somente a União, os estados e o Distrito Federal, mas também os municípios, sendo todos esses entes autônomos. Claro, está correta, inclusive essa ajuda a explicar aquela pergunta anterior que surgiu a dúvida. Por quê? Porque você tem os chamados entes da federação. Então, certíssima a questão 6 em razão disso. Questão 7. A respeito do regime constitucional de defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue os itens que seguem. Ok? Vamos lá. Em caso de decretação do estado de sítio, em razão de uma comoção interna autorizada pelo Congresso Nacional, admite-se a suspensão de todas as garantias constitucionais? Não. Claro que não. Né? Você tem restrição de garantias constitucionais. Agora, todas não. Você não rasga a Constituição quando está em estado de sítio. Portanto, a 7 está errada. Né? O estado de sítio é uma situação extrema, de guerra, né? Uma situação ligada a isso. 8. Acerca dos direitos sociais, vamos julgar os itens. Direitos sociais são normas constitucionais de eficácia limitada, que perseguem princípios programáticos. Tá certo. Né? O que seria isso? Né? Primeiro, são normas constitucionais, estão na Constituição. Eficácia limitada, porque é limitada aquele grupo, não é? E que perseguem princípios programáticos. Então, por isso, a questão 8, certa. 9. A 9 também para você colocar certo ou errado, né? Então, vamos lá. As constituições nominais, né? Que é aquela que existe apenas em termos formais, mas não exerce um verdadeiro controle do Estado, né? É isso que seria uma Constituição nominal, né? São aquelas que, embora sejam juridicamente válidas, carecem de eficácia e efetividade, pois a dinâmica do processo político e social não está adaptada às suas normas. Correto, pois é exatamente o que eu contribuí aí explicando para o pessoal. Perfeito? Questão número 10. Com relação ao dependente
ou usuário de drogas, a lei determina que, bom, vamos lá. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Ok? Então, uso de drogas ilícitas é permitido por lei? Não. Então é ilícito. Ele não está portando a droga? Então é um fato típico que ele está portando. Né? Existe uma culpabilidade? Sim. Então é considerado o quê? Um crime. Agora, pode ser um crime de menor, né? Um crime menor, mas ainda assim é um crime. Por conta disso, né? As que falam que são crime. Letra A. É crime por usar droga ou apresentar-se perante autoridade sob efeito de drogas. Não, o cara apresentando sob efeito de droga não é crime, né? Porque não teve a comprovação ali da questão. É crime quem traz consigo para o consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Resposta, letra B de Brasil, letra B de Bombril. Ok? Vamos lá. Bem, amigos, sobre a questão administrativa, o que a gente pode pontuar? Bom, primeiro, que o direito administrativo é um direito voltado para o setor público. Né? Então a gente tem a administração pública direta, que obviamente o próprio nome já diz, né? É aquela voltada diretamente pelo chefe do Poder Executivo, no caso estadual seria o governador, e a administração pública indireta, que aí é formada pelas fundações, pelas empresas públicas, pelas autarquias, não é? Característica aí que nós também pontuamos naquele aulão que eu dei para vocês, né? Que eu expliquei toda a teoria. Bom, um ato que fere a administração pública é um ato de improbidade administrativa. Correto? E como nós vimos, a improbidade administrativa ela pode ser marcada por um enriquecimento ilícito, pode ser marcada por um prejuízo ao erário, ou pode ser marcada exatamente pelo dano ao patrimônio público. Ok? Então são características que nós observamos e com base, né, em tudo aquilo que a gente falou, vamos lá olhar as questões. Beleza? Vamos a elas. Pois bem, questão número 11. O servidor público, além do seu vencimento, poderá receber vantagens, conforme estabelecido na Lei 8.112/90. O auxílio moradia é uma dessas vantagens, que se constitui em que auxílio moradia é considerado, segundo o Estatuto do Servidor Público, uma gratificação, letra C de coração. Questão bem decoreba, né? Questão 12. De acordo com a lei, a doutrina, a jurisprudência, julgue os itens a seguir. Né?
Sobre improbidade administrativa. A ausência de notificação do réu para oferta de defesa prévia em ação de probidade administrativa induz a nulibilidade absoluta e automática, ou seja, o indivíduo não foi notificado, né? Isso é para defesa prévia, né? Em ação de probidade. Isso vai fazer com que tenha a nulibilidade, ou seja, seja anulado? Não, errado. Portanto, questão 12, letra E. Questão 13. Os órgãos independentes são os que têm origem na Constituição e não se submetem a nenhuma hierarquia superior, como, por exemplo, Presidência da República. Exatamente. Você tem órgãos que são independentes, né? Que é o processo que eu falei, inclusive, de desconcentração, que é a criação de órgãos, né? Descentralização são entidades, não é? Então está correta a questão 13, letra C de coração. 14. A concentração temática é a desconcentração, né? Desconcentração temática. É a distribuição de competências por diferentes órgãos, seguindo uma relação de subordinação. Bom, o erro está seguindo a relação de subordinação. Por isso que a 14 está errada. Porque você desconcentra, não tem essa relação de subordinação. O erro está aí. 15. Na medida em que ataca a ilegalidade ou abuso de poder, o mandato de segurança, meio específico de controle, somente se limita à conduta comissiva né? Conduta comissiva seria o quê? É uma ação ativa praticada por um indivíduo que infringe a lei, né? Então, seria no caso comissiva, né? Omissiva seria o contrário, seria o indivíduo se omitir diante de algo, ou seja, algo acontecendo ali, deixar de fazer esse algo, perfeito? Então, ó, na medida em que ataca a ilegalidade ou abuso de poder, o mandato de segurança, meio específico de controle, somente se limita à conduta comissiva? Não, mas também na conduta omissiva. Tanto na comissiva quanto na omissiva. Por isso que a letra E. Errado. 15 errado. 16. Sobre a responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado pode alcançar também atos legislativos, como ocorre com leis posteriormente declaradas como inconstitucionais. Certo. Certo. Lembra que eu falei para vocês? O direito administrativo é um direito que ele segue o princípio da legalidade. Ou seja, qualquer ato tem que estar de acordo com a lei, né? Com a lei vigente. Então, se foi feito um ato na lei anterior, aquele ato ali é um ato válido, porque existia uma lei que regulava aquilo ali. Questão 17. A imperatividade
atributo existente, em todos os atos administrativos, impõe unilateralmente obrigações a terceiros, independentemente da concordância do particular. Não. Você não tem todos os atos administrativos. Por isso que está errado. Ok? Tem atos, por exemplo, que são atos explicativos, que tem um caráter de explicação, enfim. 18. É vedada a recusa imotivada, sem motivo, né, de recebimento de documentos, devendo o servidor da administração orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. É vedado significa que não é permitido. Ou seja, não é permitido o agente público recusar sem motivo o recebimento. Então, tá certo. Amigos, esse termo vedado cai muito em prova. É só você entender, escrever que vedado significa que não é permitido. Né? Agravar é aumentar, atenuar é reduzir. Não é? Aí fica uma clareza maior na hora de compreender a questão. Correto? Então, a 18, letra C. 19. A questão 19, assinar a alternativa que apresenta hipótese correta de controle legislativo da administração pública. Bom, essa questão aí, meu amigo, meus amigos, eu vou te dar o gabarito, ela é de menos importância, tá? Questão letra C, beleza? Ela tende a não cair em concursos, porque ela é muito específica, voltada para tribunais de contas, beleza? Questão 20. João, agente público municipal, no exercício de suas funções, de forma culposa, a pretexto de viabilizar a ampliação programada da política pública na área do turismo local, celebrou contrato, delateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária e sem observar as formalidades previstas em lei. Bom, então, o que o João fez? Porra, o João foi e firmou lá um contrato, sem estar de acordo com a lei. Obviamente, ele vai cometer ato de improbidade administrativa. Né? E ele vai ter que ressarcir todo o dano, vai ter a perda da função pública e suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos pela lei de improbidade administrativa, por isso que é a letra D de delta. Bom, as questões que nós vamos exatamente falar a partir de agora são as questões decorrentes ao Código Civil. Né? O Código Civil corresponde ao quê? Corresponde à relação entre pessoas
entre pessoas e empresas e entre empresas. Ou seja, a relação que você tem justamente que fala sobre família, sobre consumo, consumidor, perfeito? Sobre testamento, inventários, enfim. É o maior dos códigos, né, em volume, e exatamente isso que a gente vai falar agora, com alguns tópicos aqui, para ver mais ou menos como é que é e o que se trata. E vamos a eles. Aula de hoje, resolução aí do material aí do simulado, né? Eu costumo falar que é o tarogão, porque tem muitas questões aí, né? Que são questões mais de fixação para você ler, reler, né? E, enfim, servir aí de uma bateria de exercício, né? Então vamos para a questão 21. Numa conversa amistosa, João oferece seu carro a Pedro, que imediatamente demonstra interesse em comprar o veículo do amigo. Sabendo que João é muito cuidadoso com seus bens, Pedro oferece um valor mais do que razoável ao veículo ofertado por João, que aceita a contraproposta, sendo o contrato celebrado imediatamente. Até aí está tudo indo bem entre Pedro e João. João oferta o mesmo veículo a Maria e oferece o dobro do valor sugerido por Pedro. Levando em consideração o caso acima, qual é a alternativa correta? Letra A. O contrato celebrado entre João e Pedro é perfeito. Não podendo mais João vender o carro a Maria, sem que com isso deva arcar com os prejuízos sofridos por Pedro, ante a instantaneidade do aceite que torna obrigatória a proposta entre presentes. Deixa eu tentar entender isso aqui, a história, né? Sim, o contrato entre João e Pedro está certo, está perfeito, né? Que é o que está sendo colocado aí, né? Ante a instantaneidade do aceite, que torna obrigatória a proposta entre presentes, sem que com isso deva arcar. Ah, agora ouvi. Resposta realmente é letra A de amor. Ele está dizendo o seguinte: sem arcar com prejuízos sofridos por Pedro. Ou seja, Pedro recebeu um valor abaixo pelo carro. Mas, como o contrato foi feito perfeitamente entre Pedro e João, ele repassou o valor para Maria, ok, sem relação de prejuízo, ou seja, qualquer indenização a Pedro. Tá certo. É o que normalmente as agências de automóveis fazem, né? Elas desvalorizam o automóvel, compram o carro barato, né? E normalmente vendem pelo dobro do preço, né? Quer dizer, muitas agências trabalham assim, né? Então a resposta de fato é a letra A de amor. Questão 22. Com relação às diferentes classes de bens
elencadas no Código Civil, assinale a alternativa correta. Então vamos a ela. São considerados bens imóveis os direitos reais sobre o imóvel, as ações que os assegurem e a energia que tenham valor econômico. O erro está aí, né? O imóvel é tudo que está ali em relação concreta ao imóvel e não em relação a ações. Então não pode ser a letra A. B. Não perde o caráter de bem imóvel as edificações. Não. Aí, edificação é um imóvel, com I, né? Os materiais provenientes da demolição de um prédio pertencem com a qualidade dos bens imóveis. Não. Porque a gente está tendo ali exatamente a questão da demolição. Então não é um imóvel, foi demolido. Letra D. O que são pertenças? Pertenças são bens que, embora não sejam parte integrante de um bem principal, são destinadas de forma duradoura ao seu uso, serviço, né, daquele bem, daquele determinado bem. Então, as pertenças se destinam de um modo duradouro ao uso, ao serviço. Tá certo? A resposta é a letra D, né? Exatamente como está sendo colocado aí para todos. Questão 23. Vai contar uma história. Pedro tem uma dívida líquida, certa e vencida com Carlos, que reside em um lugar incerto. Maria, amiga de Pedro, e terceira, não interessada na relação jurídica de Pedro e Carlos, resolveu efetuar o pagamento da dívida. Como Maria não localizou Carlos, ela efetuou o depósito judicial em nome à conta de Pedro, que não se opôs, e assim a dívida foi extinta. Considerando o que está no Código Civil, Maria procedeu com o quê? Com o que é chamado pagamento com subrogação, que seria exatamente essa forma que a Maria encontrou de fazer esse depósito jurídico em nome de Pedro. Uma questão também de menos importância para cair em relação ao Código Civil, tá, gente? Na prova de vocês, mas a resposta seria a letra A. Questão 24. As associações públicas são pessoas jurídicas de direito que? Bom, amigos, é uma associação pública. Ok? É uma pessoa jurídica de direito público interno. Interno em relação àqueles que fazem parte daquela determinada associação. Por isso que a resposta da 24 é a letra B de Brasil. Questão 25. João e Maria, casados sobre o regime...
Opa, alguma dúvida, pergunta, colocação, meus amigos? Que tem um áudio aberto. Eu peço por gentileza, pessoal, travar o áudio aí que tiver aberto. Tá bom? Para não dar eco para todo mundo. Então, questão 25. João e Maria, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, começam um desentendimento matrimonial. Motivo pelo qual João, antevendo um futuro divórcio, começou a se desfazer de um patrimônio comum. Então, Maria casou com João, né? Comunhão parcial de bens. João está vendo que está dando problema com a Maria, está vendendo os bens. Usando o dinheiro para adquirir outros bens, em nome da empresa de qual ele é sócio. Quando remanesceu apenas a casa onde residiam, foi dado início ao divórcio litigioso, não foi consensual, teve lá um litígio entre eles. Com base nesse caso, assinale a alternativa correta. É uma questão bem polêmica, mas é uma questão que ocorre bastante, né? Bom, então vamos lá. Essa questão está havendo exatamente uma relação de confusão patrimonial, não é? Então, o que seria essa confusão patrimonial? Uma mistura indevida de bens, né? Entre pessoas jurídicas e seus sócios, pessoas físicas, né? E muitas vezes esse patrimônio fica um pouco indefinido. Com base nisso, a questão que fala sobre isso é a letra D. Constituição de patrimônio particular em nome da empresa configura uma confusão patrimonial, podendo o juiz desconsiderar a personalidade jurídica de forma inversa, ou seja, reverter toda aquela relação de venda, garantindo a menção de Maria, ou seja, garantindo ali que a Maria tem direito àqueles bens. Até porque foi feito em uma relação de má fé aí do marido dela, né? Ex-marido, né? Sei lá. Questão 26. A personalidade civil do sujeito inicia quando o nascimento com vida. Então, a sua personalidade civil quando nasce, né? Segundo alguns autores como eu falei, com a respiração, né? Podendo haver direitos para o nascidouro. São direitos subjetivos de uma pessoa para garantir sua identidade. Acerca do assunto abordado, vamos buscar né? Nascedura é aquele que está concebido dentro do ventre materno, né? Mas ainda não tem personalidade física, né? Entendeu? Não é uma pessoa, não tem personalidade civil, no caso, desculpa, né? Porque não nasceu. Entendeu? Mas tem, sim, assegurados também de certos direitos. Correto? Então vamos assinalar a alternativa
Correta. Letra A. A morte presumida pode ser declarada sem decretação de ausência, caso esse seja extremamente provável, por eminente perigo de vida, e caso de alguém desaparecido em campanha, campanha seria guerra, né? Ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. É isso. Resposta letra A. Questão letra A está falando sobre morte presumida. O que é morte presumida? É aquela morte que não aparece o corpo do cara. Não é? O cara morreu. Como é que a gente vai testar o óbito do indivíduo sem corpo? Alguma dúvida, gente? Pergunta? Não? Então tá. A gente tem o processo de morte presumida. Né? Presume-se que ele morreu. E é declarado em função do quê? De uma ausência provável, né? O cara vive em iminente perigo de vida. Tá num lugar de guerra, um lugar hostil, né? É o caso, por exemplo, da Elisa Samúdio, né? A mulher lá do goleiro lá do Flamengo. Quer dizer, não foi encontrado o corpo, mas ali foi declarado como morte presumida. Então, por isso, questão 26, letra A de amor. Alguma dúvida? Alguma participação? Questões? Bacana, tranquilo? Podemos dar sequência? Então vamos lá. Questão 27. De acordo com o que estabelece no Código Civil, são incapazes relativos. Ou seja, não é incapaz total, são relativamente incapazes, né? Quem? Maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Ou seja, o cara está entre 18 e 16 anos, são considerados relativamente incapazes. Tá certo? Né? Outra. Ébrios habituais e viciados em tóxicos e que, por deficiência mental, tenham um discernimento reduzido. Não. O indivíduo que tenha um discernimento reduzido, ele pode ser considerado incapaz e não relativamente incapaz. 3. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, bem como os pródigos, né? Também esses são relativamente considerados relativamente incapaz. O que seria isso? Pródigo é aquela pessoa que, enfim, não tem noção de gasto. Gasta o seu patrimônio de uma forma absurda. Então, normalmente, esses caras são... eles têm uma curatela, né? Que é o termo que chama, né? Vai ter um curador que vai auxiliar o indivíduo. Correto? Então, está certo. A1 e A3, letra C de coração. Questão 28. Mário, por solicitação de João, apresentou a esse uma proposta por escrito para a pintura do apartamento. 6.000. Parcelado em 3 pagamentos mensais. Contrário, prazo para aceitação da proposta de 5 dias úteis. Passado 10 dias úteis, João respondeu a Mário, também por escrito, aceitando o valor, mas solicitando, caso fosse possível, efetuar o pagamento em 4 parcelas mensais, com entrada. Com base no que temos no Código Civil, a resposta de João implica o quê? Bom,
Se o João aceitar, é um aceite, correto? Então, letra A de amor, aceite da proposta de Mário, obrigando este a cumprir, ainda que com parcelamento em 3 pagamentos mensais, com entrada. Resposta letra A de amor. Questão 29. A fusão determina a extinção da sociedade que se unem para formar uma nova sociedade, a qual as sucederá em direitos e obrigação. Então ele está falando exatamente o quê? De fusão de empresas, né? Então, até aí ok, né? Enquanto na incorporação, a incorporadora não. Então a fusão está correta, né? Enquanto a incorporadora não extinguirá a sociedade. A incorporadora é na questão, por exemplo, de financiamento de imóveis, né? E ela é responsável pela entrega lá do produto. Então, por isso que a questão 29 ela é marcada como errada. Questão 30. Acerca do pedido de tutela provisória, da citação, da suspensão, dos recursos, vamos julgar os itens. Em uma ação civil, o mero despacho do juiz determinando a citação, tem o condão de interromper a prescrição. Tá certo, né? Por quê? O que significa isso? Se você tem lá o despacho, que é o voto, né, junto com a explicação, né, do juiz, tem o poder de extinguir, né, claro, garantindo garantindo o devido processo legal, né? Por isso que essa questão 30 está correta. Aqui, aí, da questão 31 em diante, a gente já vai falar um pouco mais sobre a questão penal, né? Algumas questões aqui ligadas ao direito penal. Bom, primeiro a gente tem que entender, né? Crime é um fato típico, ilícito, culpável. Então, com base nisso, a gente tem que criar um filtro. Houve algo? Houve. Então, houve um fato típico. Esse fato, ele está contrário à aplicação da lei? Sim. Então, é ilícito. Existe uma culpabilidade? Então, é culpável, né? Então, são as relações que você tem exatamente, né, com essa questão. Então, a questão 31, segundo esclareceu o mentor da expressão criminalidade do colarinho branco, as teorias sobre o crime falharam porque pretenderam explicá-lo a partir da pobreza ou das doenças mentais. Quando, na verdade, o crime está disseminado em todas as camadas sociais e é praticado por todos os tipos de profissionais, desde autônomos, empresários, políticos, servidores públicos. Entretanto, no que se refere aos crimes praticados
contra a administração pública. Existe um caso, ao menos previsto no Código Penal, que é a decorrência da vontade de realizar o tipo penal. A sinal alternativa que apresenta o exemplo do tipo culposo praticado por um servidor público contra a administração pública. Né? Quer dizer, um tipo culposo, né? Praticado por um servidor público. Questão 31, resposta letra D. Peculato. O que seria um peculato culposo? Peculato é exatamente você deixar de praticar, né? Peculato culposo, né? A gente tem a prevaricação, que é deixar de praticar, né? Algo que você tem ali em relação àquilo, né? Agora, o peculato é você se apropriar de algo, algum bem. E no caso do peculato culposo, né, ele vai ocorrer essa apropriação de um bem público, que seria um furto, né? Mas assim, por negligência, imprudência ou imperícia. A culpabilidade, ela vai dar sempre por negligência, imprudência e imperícia. Porque não deixa de ser crime. Não é um crime doloso. Ele não teve a intenção. Ele não teve a ação nem a omissão. Ele teve o quê? Uma relação, aconteceu aquele algo em relação ao quê? A uma negligência, imprudência e imperícia. Então vamos lá. Vamos supor que o funcionário seja responsável pela segurança de um colégio. E, por conta disso, ele deixa a porta, o portão aberto. E existe um furto dos computadores do colégio. Responde como peculato culposo, por quê? Porque houve o ato, o fato, né? O furto. Houve o furto, houve o crime. Mas, quer dizer, ele, de certa forma, participou, mas participou como? Por negligência, imprudência e imperícia, porque o crime foi resultado do quê? Da negligência, da imprudência e da imperícia do indivíduo. Por isso que resposta é letra D de delta. Questão 32. Questão 32 fala da lei de drogas. Traz não apenas um rol de ilícitos, mas um conjunto de procedimentos para apuração desses crimes. Em procedimentos descritos, a lei trata do laudo toxicológico. Sobre o laudo toxicológico, o que é incorreto afirmar, né? Sobre o laudo toxicológico. Então vamos lá. Letra A. É suficiente o laudo de constatação de natureza, quantidade da droga, para o efeito e a lavradura do auto de prisão em flagrante. Ou seja, né, esse laudo correto, né, porque isso aí estabelece a materialidade do delito. Ou seja, tem a prova ali, né, prova material, a materialidade. Então não é para marcar porque você quer alternativa incorreta. B. O laudo de constatação da natureza, a quantidade da droga
é firmado por perito oficial ou, na falta desse, por pessoa idônea. Sim, né? Que aí no caso seria aquela questão do laudo, né? Que está ali, ok. C. O perito que subscreve o laudo provisório não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Claro que não. Não tem nem por que ele ficar impedido, já que ele atestou o laudo provisório. D. O juiz, no prazo de 15 dias, recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Não, porque enquanto não sai o laudo definitivo, você não pode destruir as provas. Por quê? Porque senão você está causando a destruição de provas que vão ser anexadas, por exemplo, a quantidade de provas, né, a quantidade de drogas, de entorpecente que você tem. Por isso que a resposta, como é que você vai provar aquela quantidade de entorpecente se você destruir antes do laudo definitivo? Então, claro, evidentemente, resposta incorreta, letra D de delta. Questão 33. Assinale a opção que indica a teoria sobre a relação de causalidade penal que define causa como uma condição sem a qual o resultado não teria ocorrido, sendo um antecedente invariável e incondicionado de algum fenômeno, sem distinção entre causa e condição. Bom, nesse caso, o que acontece? Falando sobre questão de doutrina, né? A questão das doutrinas penais. Nesse caso, o que ele está estabelecendo aí nesse texto? Ele está estabelecendo uma relação de equivalência. E exatamente por conta disso, essa questão é uma questão também de doutrina, né? Não tem muito o que discutir, porque a doutrina, o próprio nome já diz, é uma doutrina, de equivalência das condições, por isso que é a letra A de amor. Questão 34. A teoria do domínio de fato, né? O que seria essa teoria do domínio de fato? Né? Primeiro que essa teoria, já vou te dar o gabarito, é letra D, beleza? Letra D. Mas vamos entender por quê. Então, a teoria do domínio de fato, o que corresponde? Né? É um conceito penal que amplia a noção do autor para além de quem executa a ação típica, considerando como autor aquele que tem um controle finalístico, ou seja, finalístico, o resultado, né, sobre a ocorrência do crime. Então, existem várias doutrinas, né? E no caso essa doutrina é uma doutrina finalista, ou seja, ela se prende mais sobre a questão do resultado. Por isso que a gente coloca aí adotada a crimes dolosos. Por quê? Porque o crime doloso é todo aquele crime que ocorre, teoricamente, sem a intenção, mas ocorre por negligência, imperícia, né? Enfim, característica que você tem. Só que, nesse caso, você adota uma teoria finalista por quê? Exatamente porque você está prezando a questão do resultado. O que gerou
aquele seu dolo, a sua negligência. A sua negligência gerou a morte de uma pessoa. A sua imperícia. Porra, você foi abrir um ar-condicionado, né? E aquele ar-condicionado sem proteção nenhuma, quer dizer, negligência também, né? Caiu, imperícia também, né? Que às vezes não necessariamente é um só. Caiu na cabeça de uma pessoa e matou. Você não teve a intenção de jogar um ar-condicionado na cabeça de uma pessoa e matar. Né? Então é um crime doloso. Então, por conta disso, você usa a teoria finalista porque você vai se basear na questão do resultado. Por isso que a letra D, 34, letra D de delta. Questão 35. Aquele que praticar a conduta típica de participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra a pessoa ou contra a coisa, incorre a que crime? Ou seja, o cara parou de trabalhar, abandonou coletivo e praticou violência, não é? Vai recorrer aí a qual crime? Paralisação de trabalho, seguida, né, de violência ou perturbação da ordem. Letra C de coração. Por conta da violência e dos atos que você fez ali de quebrar as coisas. 36. Situação hipotética. Né? Falando imputabilidade penal, né? Ou seja, imputabilidade. Você imputar é você determinar a pena. Inimputar é você não ter o poder de determinar a pena. Nesse caso aí, você está falando sobre a imputabilidade penal, ou seja, uma determinação de pena. Então, situação hipotética. O indivíduo, que ao tempo que praticou ação ou omissão, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito, ou seja, ele sabia que estava fazendo, entendia o caráter que é crime que ele estava fazendo e ainda assim fez. Posteriormente, veio a ser afetado por doença mental, ou seja, depois ele foi afetado ali por doença mental. Nesse caso, esse indivíduo é isento de pena, ou seja, a doença mental dele foi posterior ao crime que ele cometeu, crime esse que ele tinha conhecimento do caráter ilícito dele, ok? Claro que não vai ser afastado, por isso que ele vai cumprir pena. Por isso que a resposta é letra E de errado. 37. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. O cara viu um crime, foi na delegacia, foi lá, prestou lá o boletim. A respeito dessa situação hipotética, aspectos legais relacionados, antes de instaurar o inquérito policial, a autoridade policial deverá averiguar a procedência das informações contidas. Certo. Resposta certa. Você não pode instaurar um inquérito sem ao menos averiguar se as informações que são dadas lá pelo Antônio procedem com a realidade. Até porque, do contrário, pode ocorrer inclusive o crime de falsa comunicação de crime. É até redundante falar, mas é um crime que é praticado. Bom, questão 38. Com relação ao direito penal, julgue os itens a seguir. Um dos efeitos da condenação
é a possibilidade de decretação de pena como produto ou proveito do crime. Dos bens correspondentes às diferenças entre valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Não ilícito, lícito. Devendo o juiz declarar na sentença condenatória o valor da diferença apurada. Correto. Sim. Né? Sim. Sequestro, arrasto de bens, né? Dependendo do crime que foi praticado. E então, correto a questão 38. 39. A respeito da identificação criminal, do crime de tortura, do abuso de direito, da prevenção do uso indevido de drogas, da comercialização de arma de fogo e dos crimes hediondos. O que é um crime hediondo? O crime hediondo é o topo da hierarquia do crime. Ou seja, o próprio nome já diz, hediondo significa dizer que é aquele crime que não é aceitável. Nenhum crime é aceitável, mas esses são menos aceitáveis ainda. Né? Hediondo significa repúdio. São crimes que você tem repúdio. Entre as atividades de prevenção do uso indevido de droga está o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual em relação ao uso indevido dessas substâncias ilícitas. Certíssimo. 39, certo. Né? Quer dizer, a atividade de prevenção do uso indevido de droga, você fortalece o quê? A independência da pessoa, a autonomia. Perfeito, correto, letra C, certo. 40. Diversas são as hipóteses em que o contribuinte possui o dever de prestar declaração às autoridades fazendárias, sendo que o ato daquele que reduz ou suprime tributo, né? Questão ali ligada à sonegação, a coisa do tipo. Por omitir, nesse caso não. Tribute, por omitir informação ou prestar declaração falsa. O crime material contra a ordem tributária sobre os crimes materiais contra a ordem tributária, ou seja, tributo ali à fazenda pública. Letra A conduta descrita depende da constituição definitiva do tributo para sua caracterização típica, nos termos da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Resposta à letra A. Essa aí também é uma questão extremamente complexa que também não tende a cair para vocês. Beleza? Não tende. Mas o gabarito seria essa. Beleza? Agora a gente vai falar um pouco sobre direitos humanos. O que são os direitos humanos? Os direitos humanos, eles têm alguns princípios básicos. Que é o princípio, por exemplo, da universalidade. Ou seja, aqueles que têm acesso aos direitos humanos, basta ser humano. Da indivisibilidade. Ok? Ou seja, direitos humanos não pode ser dividido. Você não pode falar assim, dos 30 artigos da Declaração Universal, olha, 1, 2, 3, 4, 5 tá ok, o resto não. Tá? E a unicidade. Por quê? Porque os 30 artigos funcionam como um todo. Como eu falei para vocês na aula, é um momento que foi muito agudo no mundo. A gente está falando de um pós-Segunda Guerra Mundial. E, quer dizer, nazismo, câmara de gás, tortura, tudo aquilo que você, assim, pela nossa idade, né, obviamente a gente vê em filme, mas que ocorreu na prática, né,
Então, a ONU se reúne em 48 e fala, pô, cara, a gente tem que criar as regras mínimas para isso. Direitos humanos não tem força de lei, é uma declaração. Então você tem os signatários, aqueles que assinaram, apoiaram, etc, etc. A força de lei é o que está na Constituição Federal. E no caso relacionado aos direitos humanos, basicamente corresponde ao artigo 5º da Constituição Federal. Com base nisso, e muito mais do que eu falei na aula passada, vamos para o sprint final das questões. Vamos lá, meus amigos. Questão 41. Como resposta aos efeitos da Segunda Guerra Mundial, a proclamação no ano de 48 da Declaração Universal dos Direitos Humanos aponta para o ideal comum a ser atingido por todos os povos e nações, né? Seu objetivo é que cada indivíduo, cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente seus princípios, esforçam-se por meio do ensino e da educação por promover o respeito a esses direitos. Liberdades nela previsto, conforme prevê a declaração, aí vem a pergunta, todos são iguais perante a lei, têm direito a igual proteção legal. Claro, sem distinção. Letra A de amor. Não importa se é branco, se é negro, se é homem, se é mulher, se é indígena. Então, 41, letra A de amor. 42. Em consonante à Declaração Universal dos Direitos Humanos, vamos assinalar a besteira. Qual que está errada? Incorreta. Porra. Meu irmão, claro que é a letra D de dedão. Vamos ver o erro da letra D. Olha só. Ele está legitimando a letra D perseguição. Vítima de perseguição. Quando ele fala todo ser humano vítima de perseguição, ainda que seja legitimamente motivada por crime de direito comum, tem o direito... não, desculpa. Agora, a resposta é a letra D mesmo. Mas qual a explicação da letra D? Vamos lá. Crime comum não tem direito a asilo. Crime comum ele tem que ser julgado. Ok? Asilo é voltado para crime considerado crime político. Então, por isso que a letra D é a letra incorreta. Questão 43. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 foi elaborada pela extinta Comissão dos Direitos Humanos. Aí vem, lá embaixo, né? Procurou colocar a dignidade da pessoa humana como núcleo de todos os direitos humanos. Assim, sobre o seu âmbito de proteção, assinale a alternativa correta. A. Nem todo ser humano tem o direito de... fere o princípio da universalidade. Não pode ser A. B. Asilo é permitido em determinadas situações. Não, o asilo ele é estendido a todos aqueles que perseguição. C. Reconhece a possibilidade de a norma retroagir para prejudicar o réu. Não, amigos, grave isso. Já falei isso na aula passada. A norma sempre retroage a benefício do réu. A norma nunca vai retroagir para prejudicar o réu. Então vamos lá. Existe uma lei que o porte legal de arma de fogo é prisão perpétua. Estou dando exemplo. E o cara foi condenado. E 2 anos depois,
Nem existe prisão perpétua, tá, gente? Estou dando um exemplo. A nível de direitos humanos, tem país que tem. E é assim. Tá? E 2 anos depois saiu uma lei dizendo que, pô, não. O cara vai cumprir 3 meses de pena. A lei vai retroagir a benefício do réu. Mesmo ele tendo praticado o crime quando a pena era maior. Entendeu? Ao contrário. Letra D. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Tá certo. Assegurando ampla defesa. Tá certo. Resposta letra D de Delta. 43, letra D. 44. Após a Segunda Guerra Mundial foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí vem. Isso fica expresso no próprio preâmbulo, né, que é o início lá, da declaração, ao afirmar que, né, que ele está falando ali sobre direitos, valores fundamentais, né, da sociedade. Os direitos humanitários limitam aos efeitos de conflito? Não, a todos os seres humanos, não é? B. O reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana, seus direitos iguais, inalienáveis, ou seja, os direitos são intransmissíveis. Você não pode dar o seu direito para uma outra pessoa. Então tem aquele caso, por exemplo, clássico do arremesso de anões. Você é inalienável, você não pode chegar, não, eu sou anão, eu estou abrindo mão do meu direito, eu quero ser arremessado. Não, pô, entendeu? De um bar lá da França, lá que faz essa campanha, expliquei durante a aula. Né? Então, resposta da 44, letra B de Brasil, letra B de Bombril. Questão 45. A República Federativa do Brasil celebrou Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. A respeito da incorporação desse tratado à ordem jurídica interna, é correto afirmar, considerando a sistemática estabelecida na Constituição da República, que ele equivalerá ao quê? Então, ele vai equivaler ao quê? Questão 45. Aí, no caso, né, vai equivaler à letra D. Para ele equivaler como lei, seria uma emenda constitucional, uma emenda à Constituição, né? Vai passar pelo Congresso, tem que ser aprovado em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos membros. Resposta letra D, de Delta. Questão 46. A ONU, promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos como resposta imediata às atrocidades. Bom, já falamos tudo isso, né? Define o artigo 19 da referida declaração que todo ser humano tem o direito à liberdade de opinião. Expressão, esse direito inclui liberdade sem interferência de opiniões, de procurar receber, transmitir, informar ideias por qualquer meio, independentemente de quê? Independentemente de fronteiras. Ou seja, estamos falando sobre questões ligadas a direitos internacionais. Questão 47. Nos termos que dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do homem e do cidadão, a vontade do povo é fundamento de autoridade dos poderes políticos e deve exprimir-se através de eleições honestas, sendo realizado por meio do quê? Então, a eleição tem que ser realizada pelo sufrágio universal. Letra B, o que é sufrágio universal? Vontade da maioria. Sufrágio universal significa vontade da maioria.
Questão 48. Desde 45, vários tratados internacionais expandiram o campo jurídico dos direitos humanos. No entanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, que inspira as constituições de muitos estados e democracias, define no seu artigo 12 que ninguém será sujeito à interferência da sua vida privada, na sua família, na sua correspondência, sua honra, reputação. Contra tais interferências, todo ser humano tem o direito ao quê? Todo ser humano tem direito à proteção da lei. Característica que você tem, a ser protegido pela lei. De acordo com o que ele colocou ali. Tá? No enunciado. 40, dúvidas, perguntas, colocações? 49. Assinale a alternativa correta. Toda pessoa somente poderão ser privadas da sua nacionalidade. Não. Ninguém será privado da sua nacionalidade. B. Pessoas somente poderão ser privadas. Eu acabei falando que a B está errada. Está errada a B. A. Toda pessoa tem o direito de abandonar o país e que se encontra. Pô. Tá errado. Você tem direito a ter nacionalidade, gente. Não é? Autoriza-se tratamentos cruéis? Nem pensar. C. Toda pessoa tem o direito ao repouso, lazer, especialmente a limitação razoável da duração do trabalho e férias periódicas pagas. Claro que é a letra D. Questão 50. Assinale a alternativa que está em conforme com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A. Ninguém será arbitrariamente privado da sua nacionalidade, sendo, porém, vedado, ou seja, vedado é o quê? Impedido. Então, você pode recorrer a ter uma dupla nacionalidade. O erro está aí. O erro está do porém para lá. B de Brasil, B de Bombril. O direito de procurar e de gozar asilo em outros países não pode ser invocado em caso de perseguição legitimada por crime de direito comum. Como eu falei para você, asilo não pode ser dado por crime comum. O que seria o crime comum? Vamos dizer assim, Fernandinho Beiramar, tráfico de drogas, não é? Então não, olha só, estou sendo perseguido por ser traficante e estou pedindo asilo em outro país. Não, porque nesse caso é um crime comum, tráfico de drogas, não é? É diferente, por exemplo, de uma perseguição política, uma perseguição étnica, não é? Por exemplo, pessoal que é refugiado, que é perseguido. Pô, a gente tem aí vários exemplos disso. O próprio povo palestino, o próprio, enfim, várias situações, né, de exemplo. Então, por conta disso, a resposta é letra B de Brasil, letra B de Bombril. Amigos, com isso, a gente termina a nossa aula de hoje. Alguma dúvida, pergunta, colocação? Bate-papos? Show de bola! Eu vou tentar acompanhar vocês aí o máximo possível até a prova. Sucesso, calma. Estudem um pouquinho mais o ECA. Assistam lá os vídeos anteriores, né? Esse conteúdo extra que foi publicado aí no grupo, para que você tenha ali massificado. As questões que mais caem são realmente as noções. Beleza? Claro que como a estrutura da prova do Degasse mudou, eu tentei botar de uma forma mais difícil possível, mas evidentemente que o meu material está infinitamente mais difícil do que virar a prova. Ok? Beleza? Dúvidas, perguntas, colocações?
Um beijo do professor Anderson Dionísio. Até a próxima aula. E esse vídeo vai ser postado ainda hoje para você.